Romanos 8, do 14 ao 17. Dou graças a Deus pela Camila e pelo Edu. Uma dupla funciona como um conjunto, hein? Graças a Deus por isso. Amigos queridos, irmãos amados, louvado seja Deus pelos dons que Ele tem dado a vocês. Vamos ler do verso 14 ao 17, Romanos 8, mas nós nos concentraremos no versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai, nós somos completamente insuficientes diante da Tua palavra, diante daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Todos nós dependemos completamente do Senhor. Esperamos no Senhor nesta hora. Pedimos que o Teu Espírito nos mostre as riquezas da Tua palavra. Abençoe a nossa vida. Destampe os nossos ouvidos espirituais. Abra os nossos olhos. Toque no nosso coração, ó Deus, para que neste momento o nosso coração se torne uma terra próspera, rica, carente da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, a direção do Teu Espírito também, para que ao expor a Tua palavra eu possa expor com clareza e principalmente com fidelidade. Dá a todos nós, ó Deus, o poder do Espírito para colocar a Tua palavra em prática na nossa vida. Que não seja somente um momento da semana em que ouvimos a Tua voz e depois, ao longo da semana, nos esqueçamos daquilo que o Senhor tem falado e tem feito por nós. Deus abençoa-nos nesta hora que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Resumindo para vocês a carta de Romanos até esse ponto, o apóstolo Paulo, ele traz muitos ensinamentos. Ele diz logo no início da sua carta que Deus se revela através da criação. Deus se revela através das coisas que foram criadas, das inúmeras maravilhas que Ele criou. As ciências da natureza, a música, uma criança. Nós olhamos para o mundo ao nosso redor e reconhecemos Deus. E você não precisa ser filho de Deus para fazer isso. Só que esse conhecimento de Deus como Criador, ele não te leva à salvação e nem a conhecê-lo. E não te leva a realmente reconhecê-lo como Pai. Não é um conhecimento salvador. A partir do capítulo 3, ele começa a falar desse mesmo Deus que agora é o Redentor. É aquele que nos redime. Deus se revela como Salvador. E Ele faz isso por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele não é só o Deus Criador, mas Ele é o Deus que nos salva. E nós precisamos ser salvos. Porque no capítulo 1, a partir do verso 18, o apóstolo Paulo vai falando qual é a nossa situação como humanidade. Uma humanidade totalmente caída. Ele fala, inclusive, como que o Senhor Deus nos redime. E Ele faz isso trocando de lugar conosco. Nós temos um representante natural, quando nós nascemos, o nosso representante natural, o cabeça da raça, é Adão.
Todos nós aqui nascemos como filhos de Adão. E depois ele mostra que nós precisamos de um novo cabeça, um novo líder que comece uma nova criação, que é o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos une a Cristo. Quando o Espírito Santo nos une a Cristo, então nós somos salvos. Aí ele vai falar sobre regeneração, justificação, propiciação, uma série de termos aí que não é o propósito da gente explicar nesse momento. A partir do capítulo 5, ele vai falar um pouco mais a respeito desse Deus. Porque ele vai mostrar para nós o tempo todo que nós temos grandes inimigos. Que eram os nossos inimigos antes de conhecermos a Cristo. E alguns desses inimigos ainda são os nossos inimigos que impedem a nossa transformação à imagem do Senhor Jesus Cristo, que é o grande alvo de Deus para a nossa vida. Ele fala, por exemplo, no capítulo 5, do nosso grande inimigo, o nosso primeiro grande inimigo, que era a ira de Deus. E como Deus nos libertou da sua própria ira por meio do seu Filho. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, recebeu na cruz a ira de Deus que era para ser sobre nós. Ele tomou o nosso lugar. Depois nós temos um outro grande inimigo que é o pecado. E ele vai tratar disso no capítulo 6. O grande poder destruidor da nossa vida. O pecado ainda é um grande inimigo, mas nós não estamos mais escravos do pecado. Porque o Senhor Jesus, ele se fez homem, ele viveu uma vida de completa obediência, e ao morrer na cruz, ele morre para vencer o pecado na nossa vida. Para que nós não sejamos mais escravos do pecado. Então esse é o segundo grande inimigo que o apóstolo Paulo trata no capítulo 6. No capítulo 7 ele fala do outro grande inimigo, que é a lei. A lei ela é inimiga nossa pelo fato de que a nossa natureza humana é fraca. Nós não podemos cumprir a lei. Os judeus que receberam a lei no passado, eles acreditavam que poderiam ser justificados na lei. Isso, inclusive, é a base ainda de muita religião moralista hoje em dia, mesmo chamada cristã. Muitos cristãos ainda tentam se justificar na lei. Porém, o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu a lei, e ao morrer naquela cruz, ele também nos liberta do poder da lei. Nós não estamos mais sujeitos à lei para sermos aceitos diante de Deus. Nós somos aceitos por Deus por causa do amor que Ele tem pelo Seu Filho, em primeiro lugar. E porque o Espírito nos une a Cristo, nós somos aceitos diante de Deus para cumprirmos a lei, e não porque cumprimos a lei para sermos aceitos. Esse é o nosso terceiro grande inimigo. Misericórdia, hein, meu irmão? Misericórdia, esse tipo de música, hein? Deus abençoe esses moços, para que encontrem o Senhor que os liberte. Depois, no capítulo 8, ele vai falar do quarto grande inimigo, que é a morte. E ele vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, porque venceu a morte e morreu em nosso lugar e ressuscitou, ele venceu a morte. E nós não precisamos estar mais com medo da morte, embora isso ainda seja um grande inimigo da nossa vida. No capítulo 8, nessa sessão que nós acabamos de ler, do verso 14 ao verso 17, o apóstolo Paulo está com o objetivo de nos trazer a certeza da nossa salvação, falando da nossa filiação. Nós somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. O verso 14, que eu tive a oportunidade de expor aqui algumas semanas atrás, ele nos disse que, ele fala da nossa identidade como filhos de Deus. Eu vou resumir para vocês, aqueles que estavam aqui vão se lembrar dos pontos principais. Primeiro, naquele verso 14, ele nos mostra que nem todo mundo é filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Há um conceito errado que já vem
surgindo na nossa cultura ocidental há muito tempo, eu creio que desde o século XIX, XX, que é que Deus é Pai de todos. E todos nós, como humanidade, nós somos uma grande aldeia de irmãos e irmãs. Todos são filhos de Deus. Você ouve isso de várias formas, em vários lugares, em todo canto da nossa cultura. Mas a Bíblia diz que isso não é verdade. A maioria das pessoas não é filha de Deus. Ali naquele verso 14 também ele diz que todos os cristãos, nós que nascemos de novo, que nós que fomos colocados em Cristo, nós somos adotados como filhos de Deus. Nós não somos filhos originais de Deus. Até o dia da nossa salvação, nós não éramos filhos de Deus. A Bíblia mostra que nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, filhos de Satanás, mas nós não éramos filhos de Deus. Mas agora, em Cristo, nós somos adotados na família. E, como filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E esse guiar do Espírito de Deus nos leva a matar o pecado ainda remanescente na nossa vida, para que nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a característica de um verdadeiro filho de Deus. A pessoa não simplesmente ela bate no peito e diz, eu sou filho de Deus, eu sou um cristão. Ela precisa mostrar na sua vida do dia a dia, na sua prática do dia a dia, que ela está, pelo poder do Espírito, se transformando realmente a cada momento em uma pessoa mais parecida com o Senhor Jesus Cristo. E é uma obra governada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que coordena isso, é o Espírito Santo que faz isso. Nós, na verdade, não temos essa capacidade, nós nos submetemos ao Espírito para que o Espírito mortifique o pecado em nós. Foi isso que nós vimos até o verso 14. Agora o verso 15, que é o tema desta noite, ele vai falar sobre uma outra característica dos filhos de Deus. Ele vai falar sobre a intimidade dos filhos adotivos de Deus. Nós já aprendemos, fomos adotados na família de Deus, por meio de Cristo. Observe que o capítulo 8, ele tem 3 versos bem estratégicos em todo o capítulo, um no início, um no final e um mais ou menos no meio, que vão falar sobre a nossa filiação por meio de Cristo. Veja o verso 3 do capítulo 8. Ele diz assim, e preste atenção nessa expressão, o seu próprio filho. Essa é uma expressão que eu queria que você atentasse para ela. Diz assim no verso 3, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, lembra-se que ele acabou de falar no capítulo 7 sobre a lei. Aquilo que a lei não podia fazer, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, olha a expressão aí, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne de Jesus Cristo o pecado. Agora veja o verso 32, já pertinho do final do capítulo 8. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, ou seja, o Deus Pai, ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, esse capítulo todo ele está estruturado em cima desse tema, filiação. E por causa do Filho de Deus, do seu próprio Filho, é que nós nos tornamos filhos. Veja o verso 29 que fala do objetivo, ou do telos. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o nosso irmão maior, o Senhor Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus por meio dele. É disso que Romanos 8 está falando. Mas para você entender melhor o verso 15, eu preciso lhe falar um pouco a respeito da cultura antiga, na época do Senhor Jesus, e como ela é diferente da nossa cultura atual,
a respeito desse tema, pai e filho, ou filiação. Essa coisa de paternidade, de filho, não é uma coisa tão antiga como a gente às vezes gosta de imaginar. Por exemplo, a adoção não era uma prática em Israel. Você não tem na lei mosaica nenhum artigo da lei tratando sobre adoção de filhos. Interessante isso. Outra coisa, só existem 4 casos de adoção no Antigo Testamento. Só 4. E os 4 casos, eles acontecem fora de Israel. Não acontecem em Israel. Os mais famosos, Moisés e Esther. Moisés e Esther adotados, mas não foram adotados em Israel. Estavam fora. A adoção era conhecida na Pérsia, no Egito, depois, mais à frente, na Roma antiga, na Grécia, em tantas outras culturas. Mas a adoção não era comum em Israel. Outra coisa interessante, e eu queria que você prestasse bem atenção nisso, porque isso é uma particularidade que talvez você nunca tenha notado. Não existe em todo o Antigo Testamento nenhum personagem que chama Deus de Pai individualmente. Nenhuma única vez. Interessante. Aliás, a própria designação de Israel como filho de Deus, a nação como um todo, ela aparece poucas vezes. 14 vezes tão somente. Interessante isso. Não aparece muitas vezes a questão Israel como filho de Deus. Você quer ver? Eu vou convidar você a abrir alguns textos para você confirmar isso comigo. É claro que eu não vou poder ler todo o Antigo Testamento com você, mas eu estou só mostrando a tese. Êxodo 4, 22. Êxodo, capítulo 4, verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: dirás a Faraó. Então é Deus mandando Moisés dizer a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Mas veja, é Israel, é a nação toda, é o povo como filho. Mas nem uma pessoa individualmente está falando isso. Isaías capítulo 1, verso 2. Você não precisa, talvez, abrir a sua Bíblia, mas preste atenção, o que está escrito lá é assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. 2 pontos. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. É uma palavra que Deus está dando ao profeta Isaías, criticando Israel, porque Israel abandonou o seu Deus. Eles estão revoltados contra mim, a nação. Oséias capítulo 1, verso 10, e Oséias é um livro que fala muito sobre Israel como filho de Deus. Diz assim: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. É a nação como um todo. Ainda em Oséias 11:1. Alguém poderia ler para mim Oséias 11:1? Ezequiel, Daniel, Oséias. Quem achar pode ler. Bem forte. Do Egito chamei Israel, o povo, como meu filho. No Novo Testamento, agora, você tem Romanos capítulo 9, verso 4. O próprio livro que nós estamos aí estudando, capítulo 9, verso 4, diz assim: são israelitas. Então veja, o apóstolo Paulo falando do povo de Israel lá no passado. São israelitas, pertence-lhes a adoção como filho, Israel. E também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas.
O apóstolo Paulo, na verdade, está se referindo ao que nós estamos vendo no Antigo Testamento. Agora veja, essas menções, eu li algumas 3 ou 4 exemplos para vocês, só existem 14 vezes no Antigo Testamento. 39 livros. 14 vezes, ou Israel chamando Deus de pai, ou Deus chamando Israel de filho. Volto a repetir para você, nenhuma vez no Antigo Testamento um indivíduo se dirige a Deus como seu pai. Muito interessante, não é? Você já tinha parado para pensar sobre isso? Essa é uma realidade impressionante. Agora, eu queria que você observasse uma outra coisa aqui. Eu quero chegar num ponto aqui. Peço um pouquinho da sua paciência. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 63, verso 16. Diz assim, Isaías 63, verso 16. Tu és nosso Pai, embora Abraão não nos conheça e Israel não nos reconheça, tu, Senhor, é nosso Pai, nosso Redentor, desde os tempos antigos é o seu nome. Então veja, há uma sensação em Israel de, como grupo, pensar em Deus como pai deles. Mas não há nenhum relacionamento individual, jamais, nenhuma vez. Então veja, quando o apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui, em Romanos capítulo 8, você tem que entender que era esse contexto que as pessoas ali compreendiam. Embora em Roma, e na Grécia, e no mundo antigo, haviam casos de adoção, não era muito comum as pessoas terem intimidade com o pai. Aliás, isso até bem recentemente, até o século XIX, não era uma característica muito de intimidade dos pais com os filhos. Essa é uma característica que vem se desenvolvendo desde o século XX para cá. É uma coisa nova, não é comum. Agora, observe o verso 15 que diz assim: porque vocês não receberam o espírito de escravidão. Esse verbo receber aqui, ele está num tempo do grego que significa um passado completo. Ou seja, num tempo passado, num determinado momento, vocês receberam, vocês tinham um espírito de escravidão. Vocês, quando se converteram, vocês não receberam esse espírito de escravidão. Isso aqui está no passado. E veja que logo em seguida ele continua no passado. Para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Isso aconteceu num determinado momento anteriormente. Isso significa o quê? No dia da conversão de vocês, é o que o apóstolo Paulo está falando. Naquele dia da conversão de vocês, vocês não receberam um espírito para viverem outra vez atemorizados, com medo. Mas vocês receberam um novo espírito, um espírito de adoção. Deixa eu lhe falar um pouco sobre a palavra espírito. No grego antigo, quando o apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta, não tinha letra maiúscula e letra minúscula. Tudo era escrito com letra minúscula. Isso causa uma dificuldade para o intérprete moderno. Por quê? Porque quando você escreve espírito com letra maiúscula em português, você está falando assim, eu estou me referindo ao Espírito Santo. Quando eu escrevo espírito em letra minúscula,
eu estou falando do espírito do homem, ou um espírito de ânimo, um estado mental. Mas aqui nas cartas do Novo Testamento não tem essa diferenciação. Então você precisa ver o que o apóstolo Paulo, a que espírito ele está se referindo. É o Espírito Santo, é o espírito humano ou é um estado de espírito? Então nós precisamos identificar isso. Há uma discussão bastante grande sobre esse versículo 15. Bom, eu quero primeiro identificar para vocês o que significa esse espírito de escravidão que nós não recebemos no passado, mas provavelmente nós tínhamos. Porque esse espírito de escravidão, ele nos trazia temor, medo. Você lembra que nos capítulos 6 e 7, o apóstolo Paulo havia dito que o Senhor Deus nos libertou do poder do pecado e do poder da lei. Nós éramos escravos. Agora nós não somos mais escravos. Nós agora somos filhos. Um escravo, e aqui eu acredito que ninguém viveu ou conheceu alguém. Alguém conheceu algum escravo antigo aqui? Alguma pessoa que tenha sido escravo lá no passado? Não? Porque para nós que conhecemos escravidão só nos livros, a gente não sabe bem o que é a escravidão. Um escravo não tinha direito a absolutamente nada. Nada. Ele não tinha voz para nada. Ele era totalmente dominado pelo seu senhor. E é interessante que em muitos casos de escravidão na antiguidade, o escravo chamava o seu senhor de pai. Interessante isso. Aliás, muitos reis na antiguidade eram chamados de pai. Você quer ver uma coisa que está bem próximo de nós? Como é que é chamada a rainha, agora não mais que ela faleceu, né? Há pouco tempo atrás nós tínhamos a rainha da Inglaterra. Como é que ela era chamada? Rainha? Mas não o nome dela. Como é que era a designação dela? Rainha? Mãe. Porque na antiguidade isso era muito comum. Chamavam os senhores de pai. Mas, por exemplo, a Bíblia mesmo chama pai Abraão. Não significava que ele era pai daquelas pessoas. Ele era um senhor. Ele era um governante. Aliás, nosso Brasil está vivendo alguma coisa desse tipo, né? Porque nós temos hoje um presidente que é chamado pai dos pobres. Não é verdade? Infelizmente tem até hoje. A Dulciane gostou. Mas o que é esse espírito do medo? Nós precisamos compreender isso e eu quero convidar você a abrir em Hebreus capítulo 2, para você ver da onde que o Senhor Deus nos libertou. Hebreus capítulo 2, nós vamos ler os versos 9, 14 e 15. Eu vou ler do verso 8 de Hebreus 2, só para fazer mais sentido. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, ao Senhor Jesus, ele está dizendo, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. E nós também não vemos hoje. Nós não estamos vendo todas as coisas sujeitas a Cristo, mas ele é o Senhor de todas as coisas. Verso 9, esse é importante. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, ele provasse a morte por todo homem. O Senhor Jesus, que é o Deus que se fez homem, ele provou a morte no meu lugar e no teu lugar, para que nós não tenhamos medo da morte. Agora veja o verso 14, ainda de Hebreus 2. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Ele está falando da encarnação de Cristo. Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo.
E verso 15: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eu sei que o tema morte não é um tema que a gente gosta muito de ouvir. No próprio livro de Hebreus diz que ao homem está designado morrer uma única só vez, e depois disso vem o juízo ou o julgamento de Deus. Não é uma coisa que a gente gosta de pensar todo dia, mas certamente é algo que está no nosso inconsciente. Eu não sei se lhes contei essa ilustração, que quando passei aqui algumas semanas atrás, mas cerca de 3 semanas ou 4 atrás, o Daniel, meu filho, me falou de uma pesquisa que foi feita por um instituto aqui no Brasil, relacionando os 10 livros mais vendidos para adultos até o mês de maio. Contei essa história aqui para vocês? Contei? Vou repetir porque tem algumas pessoas que não estavam aqui. Eu fiquei impressionado porque dos 10 livros mais vendidos para adultos, os 5 primeiros eram livros de colorir. Livro de colorir para criança. Que dá para o Isaquinho. Vendidos para adultos. E os 5 outros livros, para completar os 10, eram livros de autoajuda. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei perplexo, porque eu não entendi o livro para colorir. Eu falei, não estou entendendo. Livro para colorir? Não entendi. Eu falei, não, deve estar errado essa pesquisa. Não, o Daniel falou, não, pai, inclusive tem a Câmara Brasileira do Livro está chancelando a pesquisa. Então é coisa séria. Aí eu fui receber a explicação por que livros de colorir. Porque a nossa sociedade, meus irmãos, ela está doente. E a nossa sociedade está buscando nos terapeutas da nossa época solução para os seus dramas. E os terapeutas estão recomendando, receitando, colorir, em livros para colorir, para que os adultos se desestressem. A nossa sociedade está doente. A nossa sociedade está buscando cada vez mais se afundar na lama, porque no fundo, eles estão com medo da morte. No fundo, eles não têm significado para as suas vidas. Isso está no inconsciente, não é declarado. Se você perguntar para as pessoas aí na rua, aí fora, qual o seu maior problema? Elas nunca vão falar, eu tenho medo da morte. Mas a realidade é que a morte traz um sofrimento para o ser humano. Nossa sociedade hoje vive a liberação completa da área sexual. Então nós temos aí o movimento LGBTQ, já tem tanta letra depois que eu me confundo. Quando começou isso lá no século XX, comecinho do século XX, eu era ainda, no começo eu não estava nascido, mas na segunda metade eu era criança, nós começamos a ouvir falar sobre os gays. Nós não tínhamos LGBT, era só os gays. Há pouco tempo atrás, a revista Veja mostrou uma matéria de um retiro para homens gays. Homens gays se reuniram num determinado local para curarem os seus traumas. Ora, você assumir a sua sexualidade, o transgenerismo, isso já não é a libertação que eles tanto proclamam? Mas esses homens gays estavam ali procurando encontrar um significado para as suas vidas. E é claro que no meio daquele encontro virou, na verdade, uma festa de bacanal. Eles estavam chafurdando na lama mais um pouquinho, para encontrar sentido para as suas vidas. No fundo da alma de todo ser humano, meus irmãos, há esse sentimento de angústia. O que é a vida?
É fácil você perceber isso quando uma pessoa bem-sucedida, quando a vida dela está muito boa, tudo dá certo. Ela tem saúde, ela tem realização, ela tem recursos, ela é uma pessoa de destaque, e ela descobre que tem uma doença gravíssima, que pode levá-la à morte em poucas semanas. A vida dessa pessoa muda completamente do dia para a noite. Por quê? Porque ela cai em si. Ela começa a perceber que a sua vida é finita. A sua vida tem limites. Esse é o drama do ser humano, por isso que a palavra de Deus ela se refere a isso como o sofrimento da morte. Quando o apóstolo Paulo ele está nos falando aqui, vocês não receberam um espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Ele está falando sobre isso. O Senhor Jesus Cristo venceu a morte em nosso lugar. Esse primeiro espírito, então, nós deduzimos pelo contexto imediato e pelo contexto de todo o Novo Testamento e da Bíblia como um todo, que é um estado de espírito, que é de tristeza, de sofrimento, de medo da morte. Mas veja, ele tem um mas aqui. E eu gosto muito dos mas do Novo Testamento. Mas vocês não receberam esse Espírito, vocês que são filhos de Deus. Mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. A pergunta agora é, esse Espírito de adoção é o Espírito com letra minúscula? É um estado de Espírito? Ou é o Espírito de Deus com letra maiúscula? Nós acreditamos que esse Espírito, o apóstolo Paulo está fazendo aqui um jogo de palavras, ele é tanto o Espírito de Deus, como um estado de Espírito que o Espírito de Deus produz em nós, quando nos realmente vemos como filhos de Deus e podemos chamar a Deus de Pai e clamarmos a Deus. Veja, por exemplo, Gálatas capítulo 4. Eu queria muito que você olhasse esse verso, ele é importante para o nosso entendimento. Gálatas capítulo 4. Verso 6. 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor em Gálatas 4, 6 e 7. E porque vós sois filhos, ele está falando aqui com uma igreja de crentes na Galácia. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Ou seja, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos dá a capacidade de chamarmos a Deus de Pai. Porque é o próprio Espírito que habita em nós, que clama, Abba, Pai. Inclusive, a mesma expressão que o apóstolo Paulo está usando aqui no verso 15. Então, isso demonstra para nós que esse Espírito aqui é o próprio Espírito Santo, que tira o medo, que tira aquele espírito de escravidão dentro de nós, que nos dá agora essa liberdade de sermos filhos de Deus e estarmos próximos dele. É o Pai que nos adota, mas o Espírito, ele aplica e concede essa adoção a nós. Por isso que é chamado o Espírito de adoção. Ele aplica isso à nossa vida. Você agora não tem mais um espírito de escravo para trazer você medo,
medo da ira, medo do julgamento, medo da morte. Você não precisa mais viver com medo. Isso é muito interessante. Isso traz para nós confiança, segurança. Agora veja que esse espírito de adoção diz assim que, baseados nesse espírito, nós clamamos. E esse clamar aqui é levantar a voz em grito mesmo. Como uma criança, como agora mesmo. Clama para sua mãe: olha, eu estou com fome, eu estou cansado, eu não aguento mais ouvir esse homem falando. Quando uma criança vem para nós querendo alguma coisa, como é que ela vem? Como é que o Isaac vem para você? Mamãe, mamãe, mamãe. E ele vem com confiança. Ele vem porque ele sabe que vai ali da mãe, a mãe o ama, a mãe o guarda, a mãe o protege, a mãe o sustenta, a mãe satisfaz as suas necessidades. Esse clamor aqui é um clamor que no livro dos Salmos ele aparece muitas vezes a palavra equivalente no hebraico, falando exatamente sobre isso. Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor. E clamamos como filhos. Abba, Pai. Agora eu queria gastar um pouquinho de tempo com o finalzinho do verso 15. Abba, Pai. Muitos de vocês já sabem, essa é uma palavra bem conhecida para aqueles que são crentes há um tempo maior. Abba é uma palavra do aramaico. Ela não é uma palavra grega, ela não é uma palavra do português, ela não é uma palavra do latim, ela não é uma palavra do hebraico, embora ela seja do aramaico, que é um dialeto do hebraico, uma mudança do hebraico. E o aramaico era a língua que o Senhor Jesus Cristo falava naturalmente dentro de casa, quando ele estava andando pelas ruas, quando ele encontrava os seus vizinhos. Era o aramaico que se falava na Palestina. O Senhor Jesus, ele falava também o hebraico, que é uma língua mais consistente, mais parruda, vamos dizer assim. Por que nós sabemos disso? Porque o Senhor Jesus lia o rolo da lei na sinagoga. E lá só podia ler em hebraico, você não tinha a Torá em aramaico. Então ele também lia em hebraico, ele falava o hebraico, ele era alguém que era chamado para ler o livro da lei na sinagoga. O Senhor Jesus também falava o grego. Nós sabemos disso por causa de algumas interações que ele tem com alguns personagens, e era o inglês da época. O grego era o inglês da época. Todo mundo praticamente falava grego. Então o Senhor Jesus, ele falava essas 3 línguas naturalmente. Mas veja que coisa interessante. O apóstolo Paulo está se utilizando de uma palavra que o Senhor Jesus se utilizou. Abba. E Abba significa papai, paizinho. Lembra daquilo que eu falei no início para você, da cultura judaica que não tinha no Antigo Testamento ninguém individualmente chamando Deus de pai? Quando os primeiros judeus ouviram Jesus se reportando ao grande Deus de Israel como papai, foi um escândalo. Como? Ele está chamando Yahvé de paizinho, de papai? Ele, individualmente, o que esse homem está fazendo? O que esse homem está falando? Isso foi chocante para a época. Porque era mesmo, não era comum. Ninguém chamava a Deus, o Elohim, de papai, de paizinho querido. O Senhor Jesus está chamando. E veja, o Senhor Jesus, inclusive ao ensinar os seus discípulos, diz aos seus discípulos que eles orarão desta forma. Veja que há uma coisa totalmente nova que o Senhor Jesus está trazendo. Porque Ele é o Filho eterno de Deus, Ele está dando aos seus discípulos a condição de chamar Deus Pai de papai. Com intimidade, mas com respeito ao mesmo tempo.
Assim como os nossos filhos, a nossa cultura hoje. Isso nós entendemos. Porque nós somos criados assim, os nossos filhos são criados assim. Eles chamam papai, mamãe. A palavra equivalente para aba era ema ou ima. E você já deve ter visto isso no mundo muçulmano. Eles chamam as suas mamães de ima. São línguas correlatas. Nós sabemos o que é chamar o nosso pai de papai. E quando nós chamamos o nosso pai de papai, você não faz isso de forma desrespeitosa. Você faz isso com carinho, porque você tem intimidade com o pai. É disso que o Senhor Jesus está falando aqui para nós. Agora veja que coisa interessante. Mateus capítulo 6, verso 9. Mateus 6, 9. O que nós temos lá? A oração do Pai Nosso, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Não é Aba que está aqui. É Pai. Uma palavra normal. Agora, Aba, ela aparece pouquíssimas vezes no Novo Testamento. Interessante isso. Não aparece muitas vezes. O Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos que o pai deles é agora o seu próprio pai, que é o papai. Agora dê uma olhada em Marcos 14, 36. Marcos 14, 36. Marcos 14, 36. Eu vou ler desde o verso 33 para fazer um pouco mais de sentido. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Num dos momentos de maior aflição do Senhor Jesus, no jardim do Getsêmani, ele se dirige novamente ao seu pai como papai. Papai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero receber sobre mim o cálice da tua ira. Mas o Senhor Deus não poupou o Senhor Jesus da ira do seu próprio Pai. É interessante que o Senhor Jesus, quando estava agora na cruz, quando o Pai virou as costas para ele, e durante algum momento ele perdeu a comunhão com o seu Pai eterno, e quando ele se dirige ao Pai, ele não chama o Pai nem de Pai e nem de Abba. Como é que ele fala? Elohi, Elohi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aquele foi um pequeno tempo na vida do Senhor Jesus em que ele perdeu a sua comunhão de pai para filho, que ele tinha com o Deus eterno, desde toda a eternidade, para que eu e você pudéssemos agora chamar Deus de Pai. Você já viu uma demonstração de amor tão grande assim por você? Eu não sei como é que foi o seu pai, ou é o seu pai. Eu não sei. Mas pense bem. Um bom pai
uma pessoa que é um bom pai, eu tive um bom pai. Graças a Deus eu tive um bom pai. Um bom pai, naturalmente, ele cuida bem dos seus filhos. Protege, ampara, sustenta. Um bom pai faz isso. Você imagina o Deus eterno como nosso pai? Porque ele é perfeito. Ele não é falho como os nossos pais terrenos são. Ele nos ama e ele foi capaz de dar o seu próprio filho com quem ele tinha comunhão desde toda a eternidade, para morrer naquela cruz e para perder durante algum tempo, algumas horas talvez, aquele sentimento de filiação eterna que ele tinha, para que eu e você pudéssemos estar adotados como filhos de Deus e entrarmos na família de Deus. Joaquim Jeremias foi um teólogo alemão do século XX, e ele foi uma das pessoas que descobriu as particularidades desta palavra, Abba. E ele dizia nos seus escritos, nenhuma vez um judeu usa a palavra Abba para se referir a Deus. E, exceto por uma vez, foi que durante as 3 horas de escuridão na cruz, que o Senhor Jesus foi separado do Pai. Ele não chamou o Deus eterno de papai. Isso é testificado também por alguns pais da igreja, logo no início da igreja. Há uma citação do Talmud. Talmud é um escrito hebraico, não santo, mas um escrito importante que diz assim: quando uma criança experimenta o sabor do trigo, em outras palavras, quando ele é desmamado do leite da sua mãe, ele aprende a dizer Abba e Ima. Abba e Ima foram as primeiras palavras que qualquer criança judaica falava na antiguidade, inclusive o Senhor Jesus Cristo. Era um termo de carinho e um termo de respeito. É assim como nós chamamos os nossos pais hoje. Clamamos a eles papai. Eu pergunto para você agora, você conhece Deus desta forma? Quando você pensa em Deus, é assim que você pensa nele? Se você é um cristão, é como você deveria pensar em Deus, como um pai que você pode confiar toda a sua vida a ele. Porque você e eu já fomos filhos de Satanás. Satanás era cruel, ele era indiferente. E Satanás levou-nos a uma vida de escravidão. Isso que nós estamos ouvindo na rua agora, jovens gastando o seu tempo com as suas motos, ouvindo músicas, a maioria indecentes, eles estão escravos de Satanás, escravos do pecado. Se nós estamos aqui em pouco número em relação à maioria, e nós estamos desfrutando da presença gloriosa do nosso papai, é porque o Senhor Jesus Cristo conquistou isso para nós. Agora você tem um relacionamento totalmente diferente com o Deus do universo. Você não precisa mais ficar ansioso, deprimido, com medo. Nós cantamos naquele hino que acabamos de cantar. Eu não sei um monte de coisa. Eu não sei o que me espera amanhã. Eu não sei quando o Senhor Jesus volta. Eu não sei uma série de coisas. Eu não sei nem por que Deus me amou. Porque nós não somos melhores do que aqueles que estão lá fora, escravos do pecado. Nós éramos assim. Nós não entendemos por que Deus nos amou. Nós não éramos melhores do que eles. Mas uma coisa nós temos certeza. Deus nos amou e nos deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Houve um tempo
em que Deus era somente o nosso Criador, o nosso Rei, o nosso Juiz. Você não tinha um relacionamento íntimo com Ele. E você não tinha nem direito de se aproximar dEle. Você já percebeu que para muitos é difícil se aproximar de Deus? É uma coisa meio esquisita. Às vezes você chama alguém para vir à igreja, que é um ambiente bom, é um ambiente onde as pessoas se amam, onde as pessoas se apoiam. E muitas vezes as pessoas entram aqui e ficam assim com um espírito meio que esquisito, parece que estão fora do lugar comum. Porque, na verdade, as pessoas não têm intimidade com Deus como Pai. Mas a palavra de Deus diz que em Cristo, o nosso relacionamento com Deus mudou completamente. Agora nós somos adotados. Eu e você somos filhos adotados de Deus numa nova família. E nós temos direitos agora da família de Deus. Nós temos privilégios. Agora, o seu Criador, aquele Criador de Romanos capítulo 1 e 2, aquele que é o Rei do universo, é também o seu papai, o seu Abba. Você é verdadeiramente seu filho ou sua filha. Isso é chocante, é surpreendente, porque você está numa cultura que acha que todo mundo é filho de Deus naturalmente. Você talvez não valorize tanto isso. Mas aqueles discípulos do Senhor Jesus entenderam o que ele estava falando. Pense por um momento sobre a graça de Deus que nos deu esse privilégio. Você já considerou, por exemplo, que Deus poderia ter salvado você, sem transformar você num filho? Deus poderia ter enviado seu filho, regenerado você. Deus poderia ter justificado você. As grandes doutrinas do Evangelho que nós aprendemos. Ele poderia ter feito todas essas grandes obras espirituais em você. Ele poderia ter te dado a vida eterna. Ele deu, ele o fez assim. Ele poderia ter feito tudo isso e jamais ter feito você um filho ou uma filha de Deus. Mas o ponto alto do Evangelho, o ponto alto da graça, é que não apenas ele libertou você da penalidade do pecado, mas ele tornou você, que está aqui nesta noite, filho e filha de Deus. Isso é extraordinário. É por isso que o apóstolo João, e eu peço que você abra esse versículo e guarde ele no seu coração, 1 João, capítulo 3, verso 1. Não o Evangelho, mas a primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Ele diz assim: Vede quão grande amor o Pai nos concedeu, para que sejamos chamados filhos de Deus. Eu vou ler literalmente o texto, vale a pena nós lermos esse texto. 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Você entende porque muitas vezes você convida alguém para vir à igreja, ouvir o Evangelho, e as pessoas acham aquilo estranho? Porque elas não conhecem a Deus como Pai. Mas nós temos esse privilégio. Que grande amor o Pai nos concedeu. Meus irmãos, para muitos teólogos, o capítulo 8 de Romanos, ele é o ponto alto da carta aos Romanos. Para muitos outros, o capítulo 8 é o Monte Everest de toda a Bíblia. Para outros, esses versículos de 14 a 17 é o ponto mais alto do Monte Everest.
Parece-me que Deus desenvolveu toda a história da redenção para tornar a mim e a você participantes da família dele. Filhos e filhas de Deus. Só isso era o bastante para nós meditarmos nisso constantemente e nos alegrarmos poderosamente. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá a segurança de sermos filhos e filhas do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor demonstrou todo o teu amor ao nos enviar o teu filho, o teu único filho. Ele era o único filho, natural. Para que ele pudesse vencer os nossos grandes inimigos. Para que ele mesmo pudesse receber sobre si a tua ira, que era para ser nossa. Ele destruiu o pecado, ele nos libertou do poder da lei, ele inclusive nos libertou do poder da morte. Agora nós não temos mais medo, não vivemos mais atemorizados, escravizados. Agora nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. E nós podemos chegar à tua presença. Que grande amor o teu, ó Deus. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Nós não temos capacidade humana e nem resistência física para dizer o quanto nós somos gratos ao Senhor. Nós somos pequenos, a fragilidade da nossa carne mortal não consegue atingir aquilo que vai na nossa mente e no nosso coração. Gratidão, muito obrigado a Deus. Te agradecemos porque antes nós éramos inimigos do Senhor, inimigos pelas nossas obras mortas. Nós éramos filhos da ira, filhos do pecado, filhos de Satanás, filhos da desobediência. Mas agora, pelo sangue precioso do teu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, nós fomos aproximados. Agora nós entramos na tua família. Agora nós podemos entrar na tua casa e clamar: papai, papai. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos libertou desta escravidão que há no mundo. A escravidão do nosso pecado. O Senhor nos deu liberdade completa. Muito obrigado, ó Deus, porque nós não merecíamos, nós não tínhamos handicap, nós não tínhamos qualidade, nós não tínhamos nada para fazer parte da tua família, mas o Senhor demonstrou toda a tua graça e o teu amor soberano ao nos salvar. Nós não entendemos por que de Deus o amor caiu sobre nós. Mas uma coisa nós sabemos, temos a certeza que o Senhor Jesus Cristo morreu por cada um de nós que aqui estamos. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter a verdadeira vida. Para que nós pudéssemos ter o Senhor Jesus como a pérola de grande valor, o maior tesouro, a delícia do nosso coração. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Dá-nos a capacidade do teu próprio Espírito, ó Deus, de nos deleitarmos nesta verdade ao longo da semana, ao longo da nossa vida. Que jamais nos esqueçamos, ó Deus, do teu plano maravilhoso de nos tornar, a cada um de nós, filhos e filhas do Senhor. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, muito obrigado pela tua misericórdia, pelo perdão dos nossos pecados. E dá-nos porção dobrada do teu Espírito, para que nós possamos ainda mortificar os pecados remanescentes na nossa natureza pecaminosa. Para que, ó Deus, nós possamos ajudar neste processo de sermos santificados e mais parecidos com o teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado porque Ele é o nosso primogênito, Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o teu primogênito, o nosso irmão mais velho, e o Senhor está nos transformando à semelhança dele. Louvado seja o teu nome. Deus amado, agora que nós estamos nos preparando para tomar a ceia do Senhor, esta refeição que é digna do pacto da graça, nós agora estaremos na mesa, compartilhando deste amor do teu Filho, do nosso irmão maior, o Senhor Jesus Cristo.
nós nos lembraremos. E nós seremos abençoados espiritualmente, nos lembrando de que Ele entregou o seu próprio corpo, a sua carne para ser machucada por amor de nós. Nós nos lembraremos que o seu sangue foi vertido por amor de nós. Sê presente conosco nesta hora, ó Deus, e abençoa-nos de uma forma espiritual. Opera em nós o teu poder, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.